A Bíblia diz em Apocalipse, no capítulo 2, nos versículos de 1 a 29. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Então, se tu assistiu o vídeo de ontem, o capítulo 1, tu lembra que as 7 estrelas que estavam na mão direita de Jesus eram os 7 anjos das 7 igrejas, e que os 7 candelabros eram as 7 igrejas. Então, ao anjo da igreja em Éfeso. Quem é o anjo da igreja? O pastor, o líder, o mensageiro, o responsável, né? Então, os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então, o que a gente está vendo aqui? Que o Senhor Jesus é o dono da igreja, o autor da igreja. A igreja é a noiva de Cristo. Ela pertence ao Cordeiro. Jesus morreu pela noiva, morreu pela igreja, morreu por nós. Ele nos comprou com um preço impagável, seu próprio sangue. Então, o Senhor Jesus se dirige ao pastor, aos pastores, aos líderes, aos presbíteros, ao sacerdote. Diga o nome que tu disser para entender. Aquele que é responsável pela igreja. Certo? Ele está se dirigindo ao anjo da igreja de Éfeso, ao líder espiritual e terreno, né, da igreja de Éfeso. Éfeso, eu fui pesquisar, porque como nós temos nomes próprios, Éfeso, desejável, é o significado que eu encontrei para Éfeso. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Então, o Senhor Jesus tem os pastores na sua mão direita. E ele anda no meio da igreja. Então, uma igreja, ela só pode ser uma igreja se o Senhor Jesus estiver nessa igreja. Se o centro for o Senhor Jesus. Se o Senhor Jesus tiver liberdade para andar por entre a igreja. E nós não estamos falando de prédio, de local físico. Nós estamos falando de pessoas lavadas pelo sangue do Cordeiro, perdoadas, redimidas, nascidas de novo. Então, a igreja, ela é chamada para se movimentar em Cristo, ou para que Cristo se movimente na igreja, para que o movimento da igreja seja Cristo. É isso que está sendo dito aqui. Que Jesus anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Os candelabros de ouro são as igrejas. O candelabro emite luz. E o candelabro precisa do azeite, precisa do Espírito Santo, precisa da unção para que ele produza luz, para que ele ilumine, para que ele brilhe. Então é isso que está sendo dito aqui.
E quando tu fala em mão direita, tu fala de confiança, tu fala de força, tu fala de majestade, de lealdade. Então, o pastor da igreja tem que ser assim, porque Jesus conserva na mão direita as 7 estrelas, e as 7 estrelas são os anjos, os líderes da igreja. Então, o que Jesus falou para Éfeso? 2. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Então, começa, vamos dizer assim, com uma forma objetiva de dizer: eu te conheço, eu sei o que tu faz, eu sei o que tu pensa, eu sei por onde anda, eu sei o que tu anda fazendo, eu conheço as obras que você realiza, eu sei o que tu tá fazendo, e eu sei que tu te esforça, eu conheço o teu esforço e eu conheço a tua perseverança. Então, às vezes a gente pensa que tá no anonimato, né? Que ninguém tá vendo as tuas lágrimas, as tuas dores, o teu cansaço, o teu esforço, a tua perseverança. Mas o próprio Senhor Jesus está dizendo: eu conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Então, eu conheço as tuas obras, eu sei quem tu é, eu sei o que tu faz, eu vejo o teu esforço, e eu tô vendo que tu não suporta os maus, e que tu põe à prova esses que se declaram apóstolos e que não são. E eu vi que tu descobriu que eles são mentirosos. Então, quem anda na verdade identifica a mentira. Porque tu vive na verdade, tu anda na verdade, tu ama a verdade, né? Tu vive na verdade, então tu não tolera, tu não suporta a mentira. Então, o que nós temos na igreja de Éfeso? Pessoas esforçadas e perseverantes. Pessoas que não suportam os maus, quer dizer, as pessoas que agem com maldade, as pessoas que se comportam de uma forma má, que tem uma má conduta. Lembra que a gente viu as más obras? E pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são. Então, olha só, nós vimos que o apóstolo é o enviado, é o que foi chamado, designado para fora, para uma missão. Então, não sou eu que me declaro, que me autodeclaro, né? Não, a igreja identifica, a igreja abençoa, a igreja envia, a igreja unge, separa, designa. Então, olha um exemplo aqui muito importante para nós. Eles se declaram apóstolos, e eles não são. Se eles se declaram apóstolos e não são, o que eles são? Mentirosos. E o que é a mentira? Engano, erro, equívoco, confusão, né? Sofisma, heresia, blasfêmia. Muitos sinônimos para mentira. 3. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Então, o que o Senhor Jesus está fazendo aqui nesses versículos? Elogiando, incentivando, valorizando, motivando.
falando os pontos positivos da igreja de Éfeso. Perseverança, de novo. Suportou provas por causa do meu nome, sem esmurecer, quer dizer, tu foi fiel, tu não desanimou, tu não vacilou, tu ficou firme. Aí vem o 4. Lembra que eu falei que a sabedoria é tu elogiar, tu levantar a pessoa, tu afirmar? E olha aqui o exemplo. O próprio Senhor Jesus está fazendo isso com a igreja. Ele elogia, ele diz o que é bom, ele ressalta, destaca, salienta o que é bom. Aí a pessoa, no caso a igreja, respira. Se tu já começa pelo negativo, eu expliquei para vocês, tipo como um choque, um impacto, uma paralisia no cérebro, tu não consegue mais prestar atenção, tu fica fixado naquilo. E olha como que Jesus faz. Jesus fala tudo que é bom. E aí no 4 ele repreende. Aí vem a crítica, aí vem a censura, vamos dizer assim, o ponto negativo. Tenho, porém, também temos estudado que o porém, né, é uma conjunção adversativa, quer dizer, é uma palavra que tu usa para falar uma ideia contrária, adversa, né? Diferente daquilo que tu já falou. Então, tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Eu cresci ouvindo que o primeiro amor é quando tu te converte. Tu tá cheio de Deus. Cheio do Espírito Santo. Tu tem fome e sede pela palavra. Tu lê a Bíblia de manhã, de tarde, de noite. Tu vai em todos os cultos. Tu faz jejum. Tu faz vigília. Reunião de oração. Tu prega o evangelho para todos. Tu te sacrifica. Tu dá oferta, tu dá dízimo, tu trabalha, tu serve. Enfim. Tu tá vivendo os melhores dias da tua vida. Porque tu acabou de nascer de novo. Tu te batizou, né? O primeiro amor são as primeiras obras. Aquilo que tu faz, como um bebê na fé, que tem fome e sede. O que um bebê faz, né? Ele dorme, acorda, se alimenta, dorme de novo. Acorda, se alimenta. Então, tu tá vivendo os primeiros dias de uma nova vida em Cristo. Tu não tem olhos e ouvidos para mais nada e para mais ninguém. E sim, tu ama a Deus. Tu ama Jesus. Toda a lei e os profetas se resumem no amor. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então o que está querendo dizer? É o primeiro amor, é o amor mais forte. Tu encontrou Jesus, tu encontrou o amor. E o que Jesus está dizendo para Éfeso? Eu tenho, porém, contra ti, eu tô falando assim, né? Porque aqui, não sei como tá na tua, se tá falando ti ou você. Você abandonou o seu primeiro amor. Eu tenho contra ti que tu abandonou o teu primeiro amor. Tu começou a olhar para outros. Tu começou a ouvir outros. Tu começou a cansar, desanimar. Tu começou a abrir espaço. Tu perdeu a alegria das primeiras obras. É como uma paixão, né? Tu tá apaixonado. Seria dessa forma uma interpretação, esse primeiro amor. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Aí tu pensa, o que aconteceu?
Tu lia a Bíblia todos os dias. Ai, um dia vai fazer mal. Não vou ler hoje. Tu orava todos os dias. Ai, hoje foi um dia muito difícil, eu tô muito cansado, vou dormir sem orar. Ou eu vou acordar e eu oro. Aí acordou atrasado, não ora. Aí já falhou um dia de oração, já falhou um dia da leitura da Bíblia. Ai, tá chovendo muito, tá muito frio, não vou no culto. Aí já falhou no culto. Ah, olhar esse filme aqui não tem problema nenhum, vou olhar. Aí olha 2, 3. Ah, esse vídeo aqui. Aí quando vê, tu ficou 3 horas com o celular na mão. Alguém falou contigo, pediu oração, tu não visitou, tu não orou. Não sei. Tu começa a abrir exceções, abrir concessões. Tu começa a relaxar. Nós estudamos no Sermão do Monte. Nós precisamos de disciplinas espirituais. Elas nos mantêm no prumo, no rumo, no caminho certo. Então, nós não sabemos exatamente, né, o que significa este primeiro amor. Também no sentido de inocência, de pureza, de singeleza, né? O primeiro amor. Nesse sentido também. Tu deu as primícias para Jesus. Também pode ser. Enfim, muitas interpretações para o significado do primeiro amor. Mas o que a gente sabe? Que a igreja abandonou o primeiro amor. 5. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Então, onde tu perdeu o teu machado? Essa é uma história muito antiga, que o lenhador saiu, né, para cortar lenha e se embrenhou mata adentro. E era de praxe ele levar um facão, uma faca e ir marcando as árvores que ele considerava boas, importantes, que ele queria cortar. Que daria boa lenha. Então ele vai indo e vai marcando, vai marcando. Daqui a pouco ele já marcou, sei lá, 10, 15 árvores. E aí ele percebe que ele tá sem o machado. Porque em alguma das árvores, sem querer, ele deixou o machado. E agora o que adianta? Ele entrou, mata dentro e ele não pode cortar a lenha. O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que voltar, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, da derré. Ele vai ter que voltar árvore por árvore para ver onde ele deixou o machado, onde ele perdeu o machado, onde ele esqueceu. E aí, quando ele encontra o machado, ele pode fazer o serviço, que é cortar a lenha, pegar os galhos das árvores que ele tinha escolhido. Isso é uma ilustração do que acontece na nossa vida espiritual, ou que muitas vezes pode acontecer na nossa vida espiritual. Tu vai com tanto afã, tu vai com tanta sede ao pote que tu quebra o pote às vezes, né? Tu te perde. E aí tu tem que parar, voltar e ver onde é que tu perdeu o teu machado. Onde é que tu esqueceu? Onde é que tu te perdeu? E o Senhor Jesus está dizendo, lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Já temos vídeo no canal sobre essa passagem. Então, o que é o teu candelabro? A gente viu. Os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então, tu é de Deus, tu é a igreja. Tu é de Deus, tu é a igreja, tu tem o Espírito Santo. Tu é de Deus, tu é a igreja, tu tem o Espírito Santo, tu é luz, tu ilumina. Tu é luz no mundo, tu é sal da terra, tu tem uma missão. Então, o que acontece? O Senhor Jesus está dizendo que Ele vai tirar o teu candelabro. Ele vai tirar a tua unção, Ele vai tirar a tua luz. Ele vai tirar a possibilidade de que tu ilumine. Por quê? Porque tu
abandonou o teu primeiro amor. Por quê? Porque tu caiu. Então tu tem que te arrepender e voltar a praticar as primeiras obras. Porque o primeiro amor, ele se manifesta através das práticas das primeiras obras. O amor não são palavras, não são declarações, não são falas, não é blá blá blá. Amor é atitude, amor são atos, atos de serviço, atos de obediência, atos de temor a Deus, frutos dignos de arrependimento, louvor, adoração, sacrifícios de louvor, lábios que professam o seu nome? Sim, mas que professam sacrifícios de louvor e de adoração. Volta a orar todos os dias. Volta a ler a Bíblia todos os dias. Volta a congregar todos os dias, se tu puder, ou 2 vezes, ou 3 vezes, mas volta a congregar. Na tua realidade, no teu dia a dia, tu sabe os horários que tu pode estar junto com os irmãos. Mas o principal é tu voltar ao primeiro amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e colocar este amor em prática. 6. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia a obra dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Aqui era uma aula, tá? Era uma questão teológica, esses nicolaítas. Não sei se tu conhece alguma teoria sobre os nicolaítas, mas existem muitas. Eu não vou entrar em nenhuma delas, porque, como eu digo, o nosso objetivo no Apocalipse não é discutir, confundir, colocar um monte de coisa. Não. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E é isso que a gente quer. A gente quer ouvir a mensagem espiritual do Apocalipse, muito mais do que as teorias ou interpretações escatológicas. Então aqui, neste versículo, tem muita coisa sobre os nicolaítas. O que a gente sabe efetivamente sobre os nicolaítas? De que eles eram um grupo herético, uma seita idólatra, imoral, pagã e libertina. Já tá bom, né? Então, Éfeso odiava as obras dos nicolaítas. E olha que forte. O Senhor Jesus disse: eu também odeio. Então, se tu tem alguma dúvida de quem é o Senhor Jesus, o Jesus que tu serve, tá aqui, ó. Ele odeia as heresias. Ele odeia a libertinagem. Ele odeia esses grupos, lembra essas facções, essas divisões, esses subgrupos. Lembra, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Jesus. Não, nós somos um só corpo, unânimes, uma só voz. A unidade da fé, a unidade do Espírito. Então o Senhor Jesus diz, ó, tem a seu favor, você tem ao seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então Jesus odeia seitas. O que são seitas? Todas aquelas que suprimem alguma coisa da Bíblia ou acrescentam. O conceito de seitas é basicamente esse. É alguém que tira alguma coisa da Bíblia, subtrai, diminui ou acrescenta, aumenta, inventa. Isso são as características, isso é a característica de uma seita. Porque se tu é igreja, se tu é de Deus, tu não aumenta e tu não diminui. Tu não acrescenta e tu não subtrai. Tu faz exatamente o que nós estamos fazendo, lendo a Bíblia, palavra por palavra, estudando, sabendo o que a Bíblia diz, não o que tu acha, o que tu pensa, ou o que fulano acha, ou o que fulano pensa. Não, nós queremos ver o que o texto bíblico diz. Então, o que os nicolaítas, sejam eles
quem foram, né, quem tenham sido, faziam? Eles pregavam heresias, mentiras, sofismas, blasfêmias, erros, enganos. E eles tinham toda essa libertinagem, essa coisa de, pode, tudo pode, que era de origem pagã e era imoral. E claro, idólatra, porque nós vimos que muitas coisas são idolatria, né? E tu tem a egolatria, quer dizer, tu ser o centro de tudo, o egoísmo, né? O egocentrismo, quer dizer, o eu, a pessoa, o prazer, o desejo, a vontade da pessoa é o centro, tá em primeiro lugar. Então Jesus odeia isso. Jesus odeia as obras dos nicolaítas. E é o que nós vamos considerar aqui no Apocalipse. Este grupo, essa seita herética, né? De heresias. 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Aqui cabe uma explicação. Que havia na cidade de Éfeso um símbolo de uma tamareira, não sei se dá para falar estátua, monumento, e que as tamareiras eram meio que idolatradas, assim, eram muito respeitadas. E sim, né, a tâmara tá na Bíblia, tem muitas passagens, enfim, a gente gosta muito de tâmara, não tem nada de errado com a tâmara e nem com a tamareira. A questão é a idolatria, é tu dar um valor para uma coisa que não tem aquele valor, né? Não é dessa forma. Então, acredita-se, muitos acreditam que quando Jesus fala sobre se alimentar da árvore da vida, ele está fazendo tipo um contraponto. Ele está querendo dizer o seguinte: vocês acham que a tamareira é tudo para vocês? É o poder econômico, é a abundância, a prosperidade, né? A riqueza tem um valor inestimável para vocês? Pois bem, quem vencer, quem perseverar, quem guardar a palavra, né? Quem ler, quem ouvir, quem guardar, vai ter direito de se alimentar da árvore da vida. Quer dizer, se tu tem uma tamareira que tem um tempo de vida e que produz uma quantidade de frutos, eu tenho a árvore da vida. E ela é eterna. E ela se encontra no paraíso de Deus. Então é como se fosse assim, ó, vocês estão apegados a uma tamareira, a esse sucesso, a essa prosperidade aqui da terra, pois eu tenho a árvore da vida eterna na presença de Deus. Então essa foi a igreja de Éfeso. Vamos agora para a igreja de Esmirna. Pesquisei o que quer dizer Esmirna e eu encontrei mirra, que o significado seria mirra. 8. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Então, aqui para Esmirna, o Senhor Jesus se apresenta como o primeiro e o último, o que esteve morto e tornou a viver, né? Que a gente viu o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o que foi morto e que tornou a reviver, tornou a viver, quer dizer, o que ressuscitou. Se ele ressuscitou é porque ele vive, porque ele ainda está vivo. 9. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim sinagoga de Satanás. Olha como Jesus está falando. Ele vê a tua tribulação, ele vê a nossa tribulação, ele sabe do que a gente está passando. E aqui ele diz, ó, a tua pobreza, porque sim, a comunidade de Esmirna, os irmãos dessa igreja, eles eram pobres, eram humildes. Mas espiritualmente,
Eles eram ricos. Porque Jesus está dizendo, ó, eu conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza. Então, muitas vezes, tu está passando uma necessidade, uma tribulação do ponto de vista material, financeiro, né? De bens materiais, de recursos, de dinheiro, está desempregado, não sei. Que nem agora aqui no Rio Grande do Sul, pessoas que até agora ainda não conseguiram reconstruir suas vidas, suas casas, ter suas vidas de volta, vamos dizer assim, que ainda estão em abrigo, sob a tutela, vamos dizer assim, o amparo do Estado, de entidades, de pessoas, de igrejas também. Então, Jesus conhece a tua tribulação, a tua limitação deste ponto de vista, mas ele está dizendo que tu é rico, que se tu é de Deus, tu é rico espiritualmente. Tu tem muito mais do que muitos que têm bens materiais. E a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim sinagoga de Satanás. Então, olha só o que Jesus fala. Diz que são judeus, mas não são. São sinagoga de Satanás, quer dizer. Estão totalmente perdidos. Estão em pecado. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Então, tribulação de 10 dias. Tem um tempo para começar e tem um tempo para terminar. Lembra de Daniel? Daniel pediu uma chance, né, uma oportunidade. Temos vídeo no canal sobre Daniel, personagens bíblicos e sobre o livro de Daniel. Então, ele pediu 10 dias e lhe foi concedido. E ele teve vitória ao final daqueles 10 dias. Então, essa referência a uma tribulação de 10 dias significa que tu vai ser posto à prova, tu vai passar por uma situação, mas tu vai vencer. E ela vai ter início, meio e fim. E tu vai ser provado para ser aprovado. E tu vai ser fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Por quê? Porque muitos vão ser perseguidos, vão ser presos, estão sendo, né, no mundo. E era isso que estava acontecendo em Esmirna. E aí eu vou te falar. Esmirna não foi repreendida. O Senhor Jesus não teve uma crítica, uma censura, um ponto negativo para falar para os irmãos dessa igreja. Pode ver. Ela recebeu elogios. E ele se apresentou para ela como o que vive. Então quer dizer que uma igreja onde o Senhor Jesus vive, que honra, que adora, que louva o Jesus ressurreto, ela não tem pontos negativos, ela não tem erros, ela não precisa ser repreendida, porque sim, ela vive por causa do Senhor Jesus. O centro é o Senhor Jesus. 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Então, quando ele se apresenta como ressurreto, como aquele que venceu a morte, ele dá uma ênfase dizendo que esta igreja, no caso, esses homens e mulheres fiéis aqui de Esmirna, não sofrerão o dano da segunda morte. Coroa da vida. Isso é muito importante e é uma figura muito presente no Apocalipse. 12. Agora a gente vai para a igreja de Pérgamo. Nós vamos estudar. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva. O que é Pérgamo? Pesquisei e encontrei altura e grandeza. Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Então, a espada afiada de 2 gumes, que corta por dentro, que corta por fora. A espada do Espírito, né?
Então, o Senhor Jesus se apresentou para Éfeso como aquele que tinha as 7 estrelas na mão direita e que andava entre os 7 candelabros. Se apresentou para Esmirna como o primeiro e o último, aquele que foi morto, mas que vive. E agora, para Pérgamo, ele se apresenta como a espada afiada de 2 gumes. 13. Conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim. Mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Então, olha isso. Para quem tem alguma dúvida a respeito de principados e potestades e locais e cidades e estados e países que sim, Satanás governa, olha o que a Bíblia está dizendo. Olha o que está saindo da própria boca do Senhor Jesus. Conheço o lugar onde você mora, o lugar onde está o trono de Satanás. Então, quer dizer, existem locais onde as pessoas entronizam Satanás, onde elas buscam, elas querem servir a Satanás. E aí o que acontece? Muitos homens e mulheres de Deus são sacrificados. Porque aquele lugar, quem reina, quem habita, quem tem o trono é Satanás. Por quê? Porque as pessoas se entregaram a Satanás. Às vezes o prefeito, a autoridade da cidade, o governador, né? A autoridade do estado, o presidente, a autoridade do país. Existem acordos, pactos, alianças que entronizam Satanás, pessoas que invocam Satanás, que servem Satanás e que sim fazem malignidades. Então, o Senhor Jesus está dizendo que ele entende, que ele conhece, que ele sabe que esta igreja está num local assim. E é muito mais difícil ocorrer arrependimento, perdão de pecados, salvação, conversão em lugares assim. Porque a oposição é muito grande, a resistência espiritual é muito grande. Então o que tu tem que fazer? Tu tem que ser muito santo. Tu tem que ter uma altura, uma grandeza. E olha por que Jesus se apresenta como uma espada afiada. Anjos ministradores com espada afiada, espada de fogo, que guerreiam as nossas guerras, né? 14. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Olha só. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Então, o que Jesus tem contra a igreja de Pérgamo? Que eles toleram, compartilham, né, da mesa de Satanás, da mesa do mal, coisas sacrificadas aos ídolos, e a prostituição, a imoralidade, o pecado sexual, né, a impureza. Além disso, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Olha só, vimos que na igreja de Éfeso, eles odiavam as obras dos nicolaítas, mas em compensação em Pérgamo, eles já eram mais simpáticos, eles toleravam a doutrina dos nicolaítas. Então, Éfeso reprovava, odiava, detestava as obras dos nicolaítas. Em Pérgamo, eles já seguem, já concordam, já aprovam a doutrina dos nicolaítas. Tu tá vendo a diferença? 16. Portanto, arrependa-se, senão irei até aí sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca, a espada afiada. Quer dizer, com a palavra de Deus, com o Espírito Santo de Deus. Lembra sempre que é uma igreja. Nós não estamos falando de
pessoas do mundo. Nós estamos falando da igreja de Éfeso, igreja de Esmirna e igreja de Pérgamo. 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. O que eu entendo aqui? Maná escondido. Tu vai ter intimidade. Tu vai receber uma unção, uma revelação, uma graça. Mas tu vai ter que vencer, tu vai ter que perseverar e tu vai ter que te arrepender de todos esses pecados. Então, eles vão ter que, o que o nome deles diz, ser grandes, ser altos, ser sublimes, importantes, fortes, corajosos, né? Perseverar, ir contra toda essa doutrina. Balaão e Balaque tem vídeo no canal e a gente sabe que ele se vendeu, ele se tornou um profeta mercenário que aceitou dinheiro, foi pago preço de encantamento para que ele amaldiçoasse Israel, falasse mal do povo de Deus. Mas sim, não conseguiu, mas ele se corrompeu por causa do dinheiro. 18. Agora nós vamos ver o que o Senhor Jesus fala para a igreja em Tiatira. O que é Tiatira? Eu pesquisei e encontrei sacrifício de trabalho. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Então aqui Jesus se apresenta como o que tem os olhos como chama de fogo. Então ele está vendo tudo. E os pés semelhantes ao bronze polido. Então ele é santo, ele é poderoso. Conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as suas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Então, olha os elogios, né? Amor, fé, serviço, perseverança, as últimas obras mais numerosas do que as primeiras, quer dizer, eles prosperaram, eles cresceram, né? Eles se aperfeiçoaram, eles evoluíram. Mas, né, 20. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar esta mulher, Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Aqui eu preciso explicar, porque aqui temos essa expressão, ó, essa mulher Jezabel. Então muitas pessoas, muitos intérpretes acreditam que era uma mulher específica. E quando ele diz que ela se declara profetiza, assim que nem os apóstolos se declaravam apóstolos, né? Mas o consenso geral, maior, é de que Jezabel é um principado, uma potestade, um espírito maligno. Porque Jezabel, na Bíblia, era uma rainha, esposa do rei Acabe, que literalmente infernizou a vida de Elias. E Jezabel teve um fim horroroso. Também já temos vídeo no canal. Então, eu posso até dizer assim, tá, tinha uma mulher que era profetisa. Ok, mas representa muito mais do que uma única mulher ou uma profetisa, uma falsa profetisa. Simboliza uma potestade, entende? Uma divindade das trevas. Idolatria, imoralidade, violência, muita violência, porque Jezabel era maligna. E prostituição. Então, fala assim, ó, comer coisas sacrificadas aos ídolos, praticar a prostituição. Então, se é
uma mulher, uma pessoa que fez tudo isso, né? A exemplo de Jezabel no Antigo Testamento, a rainha, seria algo assim que tu poderia datar, seria algo histórico. Mas não é dessa forma. Então a gente interpreta, acredita-se, como eu disse, de que isso mostra o espírito de Jezabel, entende? A potestade, um demônio, um principado, uma sucursal do inferno, entende? Algo muito grave, que leva as pessoas dentro da igreja à idolatria, à imoralidade, à violência e à prostituição. Tolerar esta mulher Jezabel que se declara profetiza. Não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição. 22. Eis que farei com que fique acamada, e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Então, se tu acredita que é literal uma mulher, né? Ela ia ficar de cama. Eis que farei com que fique acamada e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram. Então significa que a igreja estaria doente. Muitas pessoas teriam enfermidades devido à imoralidade, à prostituição, à idolatria e esta violência. Então essas pessoas precisariam se arrepender, ser libertas dessa opressão, possessão até espiritual. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Aí tu tem que lembrar, Jesus se apresenta para a igreja em Tiatira como os que têm os olhos com chamas de fogo. Então muitas vezes tem uma igreja ou algumas igrejas que são acometidas disso, de muitos que perdem seus filhos, de muitas pessoas com doenças graves, com enfermidades, com espíritos de enfermidades, com coisas assim. Porque olha o que ele está dizendo, eu sondo as mentes e os corações, e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Então, ele sonda as mentes e os corações, e significa que tem coisa escondida. Então, é uma imoralidade, uma violência, uma prostituição, uma idolatria que está por debaixo dos panos, por debaixo dos tapetes. Por isso que Jesus está com os olhos com chamas de fogo e com os pés reluzentes como bronze polido, porque ele é santo, santo, santo. E ele vai onde tem que ir, né? E ele confronta quem tem que confrontar. 24. Digo, porém, aos demais de Tiatira. Ó, e outro nome, né? Sacrifício de trabalho. Eles vão ter que se sacrificar para ser purificados, para serem libertos. Digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, não porei outra carga sobre vocês. Tão somente conservem o que vocês têm, até que eu venha. Então agora Jesus está falando daqueles que se mantiveram puros, aqueles que não se contaminaram com essas coisas profundas de Satanás, que não mergulharam nessa violência, nessa prostituição, nessa imoralidade, nessa idolatria, que não serviram Jezabel, que não aprenderam seus ensinos e suas doutrinas. E aí tem essa parte muito importante. Não porei outra carga sobre vocês. Outra carga. Por quê? Porque Jesus falou, né? Vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados. Nós não temos que carregar uma sobrecarga, uma carga extra, excedente, né? Carga pesada, não. Mas Jesus deixa bem claro. Ainda temos uma cruz para carregar, o jugo suave e um fardo leve. Então aqui ele está dizendo, esses que se conservaram fiéis não terão outra carga, não receberão outra carga.
Tão somente conserve o que vocês têm até que eu venha. Até que eu venha simboliza perseverança, persistência, fidelidade, permanecer firmes até o fim. 26. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as governará, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi a autoridade de meu Pai, e eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, a gente viu neste capítulo o que Jesus falou para a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira. O que a gente aprende? Que nós não devemos temer as coisas que nós temos que sofrer. Porque Jesus já avisou que no mundo nós teríamos aflições. E que assim como ele foi perseguido, aqueles que o seguissem também seriam perseguidos. Nós teremos tribulação de 10 dias, significa, vai ter um tempo para começar, mas vai ter um tempo para acabar. Nós seremos vitoriosos, vencedores. Devemos ser fiéis até a morte. E se formos fiéis até a morte, nós receberemos a coroa da vida, a recompensa, a salvação, a vida eterna. Jesus se apresenta como aquele que sonda as mentes e os corações e que dará a cada um segundo as suas obras. Tão somente conserva o que tu tens até que eu venha. Fica firme, persevera, que tu vai receber a coroa da vida.